Acontece que, dos anos 90 para cá, os estudos culturais foram apropriados também por outros, né, estudiosos, outros trabalhadores, né, de outros campos. Então, se os estudos culturais iniciam estudando as classes, né, depois eles passam para as obras de arte, depois eles passam para o cinema, depois, finalmente, nos anos 90, eles são apropriados pelos autores que trabalham com educação, com currículo, com a prática pedagógica. E aí, é neste caso, né, que nós nos inserimos, porque nós vamos buscar as referências dos estudos culturais para entender um certo produto que circula na sociedade e circula na escola, que se espelha, é representado e é realizado através do corpo. Vocês verão que, num primeiro momento, né, nós vamos olhar, né, para este corpo e depois, num segundo momento, nós vamos olhar para aquilo que a literatura chama de práticas corporais. Uma dramatização é uma prática corporal, uma brincadeira, uma dança, uma prática esportiva e assim por diante. Por isso que nós escolhemos, depois, para discutir um pouquinho com vocês, escolhemos alguns produtos elaborados nas escolas, né, os resultados dos TCAs, para que a gente veja como é que aqueles professores trabalharam com aquelas propostas, né, envolvendo as questões do corpo e depois o Agnaldo envolvendo as questões da produção audiovisual. Mas é importante que seja dito uma coisa, né, gente? Todas as imagens que nós mostrarmos aqui, exceção feita aquelas que são públicas, né, que nós baixamos de banco de dados, todas aquelas das escolas, nós estamos utilizando-as com autorização, né? Então, tanto os professores quanto as crianças que aparecem nas imagens, elas, né, são produtos de trabalhos de professores que têm essa autorização. E são professores do nosso convívio, então não há aqui nenhuma intenção de crítica. Mas eu convido todos vocês, né, quem ainda não fez, eu convido vocês a procurarem no YouTube, digitando lá, TCA-MF, né? Você vai ficar, assim, surpreso de ver quanta coisa, né, já está disponível, como eles estão veiculando. Inclusive, 2 desses vídeos que nós vamos usar, né, eu vou identificar na hora, eles foram baixados do YouTube para mostrar para vocês como as escolas têm, né, utilizado de maneira diferente a linguagem corporal, né, como produto final de apresentação do seu TCA. Nós temos, então, como objetivo, né, sensibilizá-los e sensibilizá-las para essa questão, e nunca, né, pensando que depois você vai se reunir com as suas escolas, as escolas, né, que você é responsável, ou com os professores que você atua na formação, e vai dizer-lhes como fazer. A gente não está pensando isso. A ideia desta etapa do nosso trabalho, né, da FAF como um todo, é subsidiar o supervisor, subsidiar o professor que trabalha no DOT-P para refletir sobre essas questões, né? E depois como vocês abordarão as escolas, como que vocês conversarão com os professores e professoras que lá estão, é um processo que é evidente que, né, que vocês vão levar, né, de forma muito melhor do que a gente. Muito embora verão que algumas das temáticas que serão abordadas aqui facilitarão essa aproximação. Na nossa específica, nesta hoje, nós não estamos pensando em transformar isso numa ação lá para a escola. Estamos pensando na constituição desse sujeito, né, que é o supervisor e o professor da equipe do OTP. Apresentados os objetivos, em seguida a gente vai fazer uma problematização dessas questões. Vocês verão o nosso cuidado, né, em não tomar uma posição para lá ou para cá, tá? Mostrando alguns elementos que nos ajudam a refletir sobre isso. Diante dos produtos que vocês verão aqui, das crianças e dos professores, diante disso, como que a gente poderia pensar nisso lá na escola, como que a gente poderia pensar nisso lá com os professores. Então, agora, já começando, né, a nossa conversa, eu já falei, né, que vou repetir um pedacinho daquela conversa que eu tive com as colegas do SEI e das EMEIs, né? Eu não sou o único aqui desta sala que tem a faixa etária, né, dos 45 aos 50. Mas eu sou um dos poucos nesta sala que tem cabelos brancos. Então, se você parar para pensar nisso, né, gente, e eu não estou fazendo essa colocação, né, do nada, né, se você parar para pensar nisso, existe alguma coisa que leva as pessoas, à medida em que elas vão envelhecendo, existe alguma coisa que as leva a tentar apagar os sinais de velhice, né?
Uma dessas coisas é mudar a cor dos cabelos. Outra dessas coisas, às vezes, né, fazer um tratamento, né, para diminuir as rugas. Outras dessas coisas é usar um certo tipo de roupa. E assim sucessivamente, né? Então, alguma coisa acontece conosco neste momento histórico, né, em 2015, que nos leva a produzir de forma não positiva, né, o envelhecimento, e de produzir de forma positiva a juventude. A gente pode dizer, a partir dos estudos culturais, que neste momento que estamos vivendo, ser jovem é mais interessante do que ser velho, né? E isso nos leva, claro, a tentar ser posicionado na condição de jovem, evitando, portanto, né, ser posicionado na condição de velho. A partir desta indagação, nós vamos apresentar umas imagens, né, e vamos sempre retomando, né? Então, já estou marcando aqui uma coisa importante, que é a ideia da juventude. Tá? Já estou marcando aqui uma questão, que é a ideia da juventude. Veremos, então, outras imagens. Se vocês se recordarem, né, das últimas novelas que o Edson Celulari trabalhou, vocês verão que há uma similaridade nos papéis, nos personagens que ele representa. Qual é? Que tipo de papel ele vem representando nos últimos tempos? Poderoso. Galã, bem-sucedido. Por que será que a direção da novela escolhe este ator para esses papéis? Por que será? Ele tem biotipo? Ele tem biotipo, traços de beleza, características de homem poderoso. De galã. Ele é branco. Bom, o que será que leva o diretor ou a diretora escolherem o Matheus Nastergalli para fazer um outro tipo de papel? Ele é feio. É feio? Tem cara de João Grilo. Então, olha lá. Aqui ninguém está pensando, gente, na competência do Edson Celulari, nem na competência... Os dois são excelentes atores, não é essa a questão. A questão é que esta posição de sujeito, certo? Ou seja, o galã, né, o executivo de uma empresa, né, uma pessoa assim bem-sucedida financeiramente falando, e o Matheus, que vai fazer um outro tipo de papel. E se vocês lembrarem de alguns papéis do Matheus, claro que ele ficou muito marcado pelo Auto da Compadecida, mas você vai ver que ele sempre faz papéis na condição de marginal, né? Em Serra Pelada, por exemplo, em Opaí, ó. Você vê que ele é sempre uma figura deslocada, né? Uma figura humilde, né? Singela, né? No melhor sentido da palavra. E é evidente que estas escolhas, isso tem até um nome, né, técnico, vamos dizer, do pessoal do cinema, é evidente que essas escolhas, elas tentam dialogar conosco, que somos as pessoas que estão assistindo o filme, né? Nós ficaríamos assim meio, né, balançado se fosse o inverso. Se o Matheus tivesse sido chamado para ter um papel de galã e o Edson Celulari fazendo o papel, né, de um milionário, né, pensando assim. Aí você iria acabar pensando que lá no meio da novela iam descobrir que ele, na verdade, é filho do empresário e aí ia ascender socialmente, né, num piscar de olhos. Então, olha lá, pessoal. Você compra um livro, lê o livro, acha o livro super interessante. À medida em que o livro vai descrevendo os personagens, e nem precisa ser muito detalhista, você vai corporificando. Aí sai o livro em filme. Você vai assistir o filme e você acha que não combina muito. Por quê? Afinal de contas, você tinha dado um corpo para aquela pessoa e, né, no filme ela tem o corpo do ator, que às vezes, né, contraditório com aquilo que você tinha pensado. Mas vejamos o inverso. Você assiste o filme e aí você gosta tanto do filme que resolve comprar o livro e ler o livro. A possibilidade de você transformar os personagens do livro no corpo dos atores é muito grande. Então, está aí um componente fundamental na produção do corpo, que é a linguagem. À medida que eu vou descrevendo alguém, por exemplo, que eu vou me referindo a essa pessoa, etc, 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 você vai dando um corpo para ela. Quando você a conhece ao vivo, pode ser que não tenha nada, né,
de relação com aquilo que você tinha pensado, mas pode ser que combine, a partir da construção que foi você quem fez. Tá certo? Na imagem, na outra imagem seguinte, da Cristiane Torloni, nós quisemos fazer uma contraposição com esta outra atriz tão competente quanto. Então, você tem a Cristiane Torloni, que ela é posicionada numa certa situação. Se vocês lembrarem, ela também tem representado papéis de mulher superpoderosa, que manda, né, que tem muitos empregados. E a do Moraes, ela tem feito predominantemente papéis ou, né, de uma pessoa na situação da escravidão, ou de uma pessoa, né, com profissões, vamos dizer assim, mais humildes. E é tão interessante porque, ao preparar essa atividade e procurar nas imagens da internet, você vê que a do Moraes, ela é fotografada em outras condições também, né? Em recepções, em coquetéis, na casa dela, mas a maior parte das imagens, que se você digitar, né, no Google Imagens, se digitar o nome dela, a maior parte das imagens, ela está vestida dessa maneira. Então, se na condição anterior, né, eu vou olhar para o corpo do Edson Celulari e do Matheus Nastergalli, a partir de uma certa classificação, a partir de um certo marcador, nesta condição da do Moraes e da Cristiane Torloni, nós estamos olhando para elas numa outra condição. Mas há ainda uma terceira e uma quarta condição. Por isso eu peço atenção nesta outra imagem. E pergunto se você identifica quem é aquele rapaz de camiseta ali no meio da foto. Muito bem, o padre Marcelo Rossi, né? Vamos ver o padre Marcelo, então? É evidente que a imagem que você tem hoje é mais próxima desta. Então, gente, o padre Marcelo Rossi, nesta situação, ele era professor, não só professor de educação física, mas ele era professor de academia. E na condição de professor de academia, ele tinha uma construção corporal correspondente. É evidente que depois ele vai por um outro caminho, vai viver uma outra, né, um outro trabalho, vamos dizer assim, e aí esse corpo passa a sofrer certas marcas. Há um trabalho fundamental para entender esse processo, que é de um estudioso chamado Marcel Mauss, né? E o Marcel Mauss escreve um livro, né, lá nos anos 30, chamado Sociologia e Antropologia. Nesse livro é um capítulo chamado As Técnicas Corporais. E o que ele vai dizer? As técnicas corporais são culturais e que as técnicas corporais vão nos constituindo como sujeitos. E que as técnicas corporais vão marcando os nossos corpos. Ele descreve que, naquela condição, França, né, anos 20, ele seria capaz de reconhecer uma moça que estudou num colégio de freiras só pelo modo dela se sentar. Então, olha lá, claro que a gente não está pensando nisso hoje, mas não há dúvida, gente, que grande parte das marcas que nós temos nos nossos corpos, hoje nós, estas pessoas nessa sala, são a partir de um outro marcador, que é o marcador de religião. Então, aquilo que nós dizemos na escola, aquilo que nós permitimos ou não permitimos na escola, aquilo que nós nos autorizamos ou não nos autorizamos com o nosso próprio corpo, também está influenciado por determinadas concepções da tradição judaico-cristã. Então, o nosso corpo, se vocês lembrarem a sequência que a gente está montando, né, ele tem influências da condição de classe social, Edson Celulari e Matheus, tem influências da condição de etnia, a do Moraes e a Cristiane Torloni, tem influências da condição de religião, no caso aqui o padre Marcelo, e também tem influências da condição de gênero. E esta é uma imagem que vocês já devem ter visto, circula bastante. E se a gente pedir para você, né, falar um pouco da pessoa que está à nossa esquerda, esse rapaz com a vestimenta azul e branca, o que você diria sobre ele? Lutador de sumô. Está enfesado, está obeso. Que lugar será que ele mora? Que eles moram? Em Samoa, ela conhece essa imagem. E a pessoa que está à direita, à nossa direita lá, o que a gente pode dizer sobre ela? Seria feliz. Feliz. Seria gay. Seria gay, homossexual. Então, vocês
fazem essa leitura, gente, a partir dos sinais que lá estão, dos signos. Então, aquele rosto do rapaz da esquerda vai nos dizendo que na nossa cultura, né, estar daquela forma é estar bravo, enfesado. Aquela silhueta, na nossa cultura, vai ser, né, uma pessoa obesa, etc., a partir das últimas, vamos dizer assim, formas de entender o corpo. Em outro sentido, a pessoa que está à direita, você vê lá a flor, você vê a roupa que é de outro jeito, né? Aquela bolsa que ela está segurando, e aí você vai atribuindo a ela a condição feminina. Tanto esta pessoa quanto a próxima, são pessoas que nesse grupo cultural nasceram biologicamente daquela maneira que hoje nós aqui chamamos de homem, mas foram educadas para serem mulheres. Então, são pessoas que recebem socialmente, né, um nome de mulher, uma função feminina, atribuições femininas, e são produzidas pelo seu grupo cultural como mulheres. Então, elas vão se tornando mulheres. Esse grupo, né, é muito estudado, né, há uma literatura farta sobre isso, são os Mahus, M-A-H-U. Né, se você fizer uma busca, você vai identificar esse material. Mas é interessante também que a gente reconheça esse outro grupo, e que são moradores da região norte da Albânia. E exatamente o oposto do anterior, são pessoas que nasceram na nossa condição biológica como meninas, mas que são educadas, produzidas culturalmente como meninos, como homens. Vamos ver a próxima. Esta segunda imagem ela é mais marcante ainda. Estes são os Brushnas, né? São pessoas que vão, pela cultura, sendo posicionadas de outra maneira. Gente, eu estou insistindo nessa ideia, né? Ou seja, nos estudos culturais, a identidade não é algo que você assume. A identidade é algo que os outros te dão. A identidade é algo, né, que você é levado. Daí a importância do trabalho pedagógico, porque o trabalho pedagógico, por meio de seus discursos, suas práticas, suas ações, vai posicionando as pessoas de uma forma ou de outra. Vai posicionando o menino de uma maneira, o menino de outra maneira. Vai posicionando o corpo de um jeito ou o corpo de outro. Então, nesta condição, é tão interessante essa foto, porque você percebe que essa pessoa tem até uma pilosidade embaixo do nariz. E todo mundo aqui sabe muito bem que mesmo as mulheres que não deram à luz, elas são capazes de amamentar. Gente, a cultura, ela influencia o corpo de tal maneira, que os estudiosos do assunto vão dizer que exceção feita ao nascimento para quem está nascendo na condição de parto natural, o resto, tudo o que acontece na nossa vida, antes e depois do nascimento, é marcado pela cultura. Nós vivemos uma cultura que, mesmo antes da criança nascer, ela já recebe um nome, uma religião, ela já é estimulada por determinados sons, né, da fala da mãe, ou da família, ou de músicas, ou seja lá o que for. Ela recebe até um time de futebol, né, porque a gente olha para a barriga e fala, olha, esse aí vai ser corintiano, esse vai ser São Paulino, esse vai ser palmeirense, a depender do time, claro, né, da família. Então, todos esses elementos estão impregnados já antes. E nós começamos a falar, nessa manhã, da juventude. Gente, a juventude é apenas mais um marcador. Então, nós dissemos juventude, nós dissemos classe, nós dissemos etnia, nós dissemos religião e nós dissemos agora gênero. Estes marcadores, eles se aliam, por exemplo, às condições de profissão. Quem aqui já foi professora, ou é ainda, né, professora na educação infantil, não sei, sabe muito bem onde dói o corpo. Né? Então, quem é professor de crianças pequenas tem dor numa certa... Quando você começou na profissão, você vai lembrar que o mês de fevereiro, mês de março, você ficava com dor na garganta. Lembra? Até você aprender a usar a voz. Então, gente, nós não passamos impunemente pela profissão. A profissão vai nos deixando certas marcas. E à medida em que você vai mudando a sua função, mudando de posição
vamos dizer assim, na carreira do magistério, em qualquer outra carreira, esse seu corpo também vai sendo investido de novas marcas. Mas somos sempre nós que vamos atribuindo essas marcas ao seu corpo. Nesta condição aqui, eu agora, nesta condição temporária, estou assumindo a função de professor. É você que está me colocando aqui em função da condição, em função da anunciação, em função de uma série de elementos. E você, neste momento, mesmo que você seja professor, daqui a pouco, hoje à tarde, ou ontem de manhã, ou ontem à noite, nesta condição você vai sendo posicionado como aluno e seu corpo vai se investindo dessa identidade corporal de aluno. Tudo bem? E aí é óbvio que nessa condição você vai agir como aluno e você espera que eu atue como professor. Se eu fizer alguma coisa aqui que não combina com a representação, que é um termo importante, a representação que nós temos de professor, você fala assim, nossa, que estranho. E se você fizer alguma coisa que não combina com a representação que nós temos de aluno, você dirá, nossa, que estranho o seu colega fazer isso, ou eu vou dizer, nossa, que estranho essa pessoa fazer dessa maneira. Tudo bem? Bom, indo adiante, então já marcamos aí alguns marcadores sociais da construção do corpo. Nesse sentido, tudo bem ficar escuro, porque daqui a pouco a gente vai ver outras imagens? Tudo bem, gente? É pouco. Então, nessa condição, o corpo é uma construção cultural. E é impossível, neste momento, nós não nos lembrarmos daquele estudo conhecidíssimo, daquele relatório, né, interessantíssimo, em que o médico que atendeu a Mala e Kamala descreveu o que elas faziam e o que elas não faziam. 2 meninas lobo, encontradas no começo do século XX, na Índia. São vários os casos, mas o delas foi muito documentado. Existem, inclusive, imagens dessas 2 pessoas, né, que, ao serem, vamos dizer assim, adotadas por uma família de lobos, elas desenvolveram uma gestualidade específica de uma família de lobos, né? Então, elas rosnavam, elas não choravam, não riam, elas se deslocavam em quadrupedia, né, para longos percursos, elas tinham hábitos noturnos, mesmo sendo acolhidas por uma instituição, né, uma espécie de um orfanato, né, um hospital-orfanato, mesmo acolhidas por essa instituição, elas demoraram muito tempo para se socializar e acabaram falecendo, né, em poucos anos, vamos dizer assim. Porque a questão da cultura, entendendo o corpo como uma construção cultural, a questão da cultura, ela é determinante, gente, na nossa humanização. Então, andar em bipedia, usar, né, as mãos para gesticular e para se comunicar, fazer a leitura, no caso nosso aqui, né, evidente, fazer a leitura do rosto do colega, do rosto da colega para poder se comunicar, estabelecer um certo tipo de raciocínio. Tudo isso são componentes do que hoje a gente entende como comportamento humano e que só são disponibilizados, acessíveis por meio da cultura. Quase todos aqueles cursos que nós já fizemos, né, todos nós já fizemos, de psicologia histórica e cultural, que vai estudar Leontiev, Vygotsky, Luria, etc., sempre recorrem a esse exemplo, ou seja, algo, né, de nós, algo nosso, que nos humaniza, que nos torna humanos, que só é acessível por meio da interação pessoal, né, por meio de um componente interpessoal. Tudo bem? E a gestualidade também. E eu sei que parece meio, né, puxa, mas isso é tão, né, corriqueiro, isso é tão superficial, mas às vezes nós somos levados a pensar que nós somos exclusivamente biológicos, né? Que a construção de uma determinada capacidade, ou de uma determinada habilidade, ou de um determinado fazer corporal, se dá porque somos todos humanos. Os estudos sobre o assunto contradizem isso, né? Questionam essa assertiva. É exatamente o contrário. Nós só agimos dessa maneira, nós só nos sentamos, nós só atravessamos a rua de uma certa forma. Gente, nós só cumprimentamos o amigo ou amiga de uma determinada maneira em função do contexto cultural que nós estamos vivendo. Tudo bem? E é óbvio, né, que contextos diferentes vão produzindo corpos diferentes. É óbvio que em 2015... aqueles marcadores que a gente identificou, juventude, gênero, classe, etnia, religião, eles se entrecruzam. Ninguém aqui, como eu disse antes, né, absorve, todo mundo aqui interage com esses elementos. Tá? Nossos corpos, portanto, têm todos esses marcadores e muitos outros que a gente não sabe identificar. Bom, diante disto, façamos uma leitura, então, agora tentando entrar mais no corpo em movimento, né?
E ao ler esta charge, que é do Caulus, que está num livro cujo título é Só Dói Quando Respiro, Só Dói Quando Eu Respiro, o que você lê aqui? Ao ler esse texto, o que vocês estão pensando? Quais são as leituras possíveis? Conforme ele vai correndo, o coração vai esvaziando e a mala vai enchendo. Ele corre, o coração esvazia, a mala enche. Que mais? Boa. Outra leitura. Que mais?